amigos, bom dia, tudo bem? Então, será que alguém ainda está com o coração partido, dolorido por causa do dia de ontem, por ter perdido alguém, não está conseguindo lidar com essa situação? Hoje a gente tem aqui uma palavra que foi escrita por Ellen White e a experiência dela mesmo, quando ela perdeu o marido dela. Ela teve uma experiência muito sofrida, sim, mas também teve uma grande transformação. E ela escreve a respeito disso numa carta para uma amiga que se chamava Fanny Capehart, que também perdeu o marido, né? E estava sofrendo muito. Então ela compartilha como ela foi superado isso. Nessa carta ela menciona que quando o esposo dela faleceu, quando o esposo de Ellen White faleceu, no caso Tiago, ela não conseguia suportar esse pensamento de ficar sozinha, porque eles eram sempre muito companheiros. E com a falta dele, ela achou que ia realmente morrer. A vida não tinha, parece que, sentido. Embora entendesse a ressurreição dos justos quando o Senhor voltasse, ela estava muito quebrada, tão quebrada que fisicamente ela estava pálida, não tinha forças nenhuma. Só para você ter uma ideia, ela foi um dia num acampamento, num domingo à tarde, e precisava ali falar, porque isso era costume dela, falar às pessoas a palavra de Deus, era sua missão, né? Compartilhar aquilo que Deus tinha para dizer às pessoas. E ela se levanta, mas ela pede ajuda para o filho, porque ela não conseguia ficar em pé, para falar algumas palavras. Durante 5 minutos, ela achou que, sabe, aquele seria o último momento da sua vida, que ela jamais ia falar de novo, que seria a sua mensagem de despedida. Foi então que ela sentiu um poder sobre ela, um poder diferente, que passou do seu corpo de baixo a cima, de cima para baixo. E as pessoas perceberam claramente que havia alguma coisa acontecendo. Porque a cor voltou aos seus lábios, à sua testa, à sua face. Antes pálida, agora estava corada. E ela sente uma energia, ela sente força e continua em pé e vai falando. Naquele momento, gente, ela foi curada por esse Deus maravilhoso diante daquele grande número de pessoas. E ela começou a louvar a Deus. Ela tomou o seu lugar, dando testemunho diante do que estava acontecendo naquele momento para aquela congregação. Era como se ela tivesse sido erguida dentre os mortos. Então, o que ela escreve nessa carta para Fanny, e que é para você e para mim, é o seguinte: a gente não pode permanecer nesse estado, a gente pode se levantar pela graça de Deus, né? Não precisamos ficar demonstrando desconfiança em relação ao nosso Senhor, mas a gente pode avançar com fé, a gente precisa realmente crer nessa promessa da ressurreição, fazer o nosso melhor, né? Porque essa é a nossa vida aqui, a nossa obra, a vida continua e jamais temos que ficar torturando a nossa alma muitas vezes por aquilo que a gente viveu, sabe? Nesse sentido de ficar lamentando e lamentando e lamentando e sofrendo. Gente, a gente precisa ter essa humildade, essa lealdade de confiar de que Deus é presente, de que Ele nos sustenta, de que Ele nos levanta. Então tenhamos ânimo, porque não adianta apenas eu ficar só esperando, eu preciso tomar a frente, eu preciso dar meu passo, como Ellen fez, ela se levantou e foi. Seja qual for a dor que você esteja sentindo agora, acredite. Deus vai trazer consolo e solução. E fique com o texto de Apocalipse 14, verso 13, que diz que são felizes os mortos que morrem no Senhor. Né? Eles estão apenas descansando das suas fadigas. Aquilo que eles fizeram de bom permanece com a gente. A saudade fica, mas a esperança é maior. Grande dia para você. Até amanhã. Tchau!